Sejam todos bem-vindos. Essa é uma videoaula da disciplina de Conformação Mecânica em oferta não presencial e o tema desta videoaula são os conceitos básicos e introdutórios sobre conformação mecânica. O primeiro conceito de importância neste curso é entender o equilíbrio de corpo deformável. Diferente do corpo rígido, que normalmente é estudado em mecânica dos sólidos e mecânica geral, o equilíbrio de corpo deformável considera que o corpo está sujeito a dois tipos de força. As forças de superfície, que são forças causadas pelo contato direto de um corpo com a superfície de outro. E as forças de corpo, que são desenvolvidas quando um corpo exerce uma força sobre o outro sem contato físico direto entre eles. Abaixo temos uma figura que idealiza um corpo deformável. Entenda o corpo deformável como todo e qualquer corpo que sofre deformação de alguma magnitude e que seja permanente. Para começar a entender o equilíbrio de corpo deformável, precisamos entender que, assim como na mecânica geral, as estruturas e corpos estão sujeitos às reações. As reações são forças de superfície desenvolvidas nos apoios ou nos pontos de contato livre entre os corpos. Ou também pode ser considerada a resposta que a estrutura ou o corpo dá para essas forças. Sempre lembrando que isso é visualizado através do diagrama de corpo livre. As equações de equilíbrio são aquelas equações que equilibram as forças e os momentos, normalmente simbolizadas pelo somatório das forças sendo nulo e somatório dos momentos com relação a algum ponto também de maneira nula. Considerando que temos um sistema de coordenada x, y e z e com origem no ponto O ou ponto zero, temos no mínimo 6 equações para o caso 3D. Claro que se considerarmos de maneira bidimensional, o diagrama de corpo livre nos faz trabalhar com 3 equações, 2 equações para somatório de forças e uma para momento. Em virtude das reações e do resultado das forças, obtém-se através do diagrama de corpo livre o como a força e o momento agem no interior deste corpo, sempre lembrando que em conformação mecânica consideramos corpos deformáveis. Em geral, existem 4 tipos de cargas resultantes. A primeira delas é a força normal, simbolizada pela letra N. Depois temos a força de cisalhamento, sempre simbolizada pela letra V maiúscula ou também pela letra Q maiúscula. O terceiro tipo é o momento de torção ou torque, simbolizado pela letra T. Lembre que o momento de torção ou torque, ele é o momento que atua no eixo da força normal. E o último tipo de carga resultante é o momento fletor, M, sabendo que podemos ter 2 momentos fletores, ligados aos eixos, por exemplo, Y e Z. Uma vez que nós soubemos como se comporta este corpo deformável quando da atuação de uma força e as reações e cargas resultantes, precisamos lembrar que a mecânica dos sólidos é uma mecânica que normalmente atua sobre 10 postulados e esses postulados estão muito associados à condição de materiais que trabalham apenas no regime elástico. São esses os postulados. O primeiro, a continuidade física, ou seja, o material vai ter uma estrutura contínua e serão desconsiderados os vazios ou porosidades. O segundo postulado, homogeneidade. O material apresenta as mesmas características mecânicas, de elasticidade e de resistência em todos os pontos. Terceiro postulado, a isotropia. O material apresenta as mesmas características mecânicas e elásticas em todas as direções. O quarto, equilíbrio. Se uma estrutura está em equilíbrio, então cada uma das partes está em equilíbrio. Quinto, pequenas deformações. As deformações são muito pequenas quando comparadas com as dimensões da estrutura ou do corpo deformável. Lembrando que o quinto postulado reforça a situação de que em mecânica dos sólidos trabalhamos com o regime elástico. Sexto postulado é o teorema de Saint-Venant,
que este teorema fala? Sistemas de forças estáticas equivalentes causam efeitos idênticos em pontos suficientemente afastados da região de aplicação de carga. O exemplo mais clássico do teorema de Saint-Venant é quando se utiliza uma chave de roda para soltar um parafuso. A força aplicada está bem distante do centro do parafuso, e mesmo assim, com um mínimo de carga, consegue-se remover esse parafuso. O sétimo postulado são as seções planas, ou seja, a seção transversal, mesmo após a deformação, permanece plana e normal à linha média, que é o eixo deformado deste corpo. O oitavo postulado é a conservação das áreas, ou seja, a seção transversal após a deformação conserva as suas dimensões primitivas. Nono postulado, a lei de Hooke. O que a lei de Hooke preza? Que a força aplicada é proporcional ao deslocamento, ou, em termos de tensão, a tensão é proporcional à deformação. E, por último, e não menos importante, o décimo postulado versa sobre o princípio da superposição dos efeitos, ou seja, os efeitos causados por um sistema de forças externas é igual à soma dos efeitos produzidos por cada força, considerando a atuação isolada e independente de todas as outras. Então, basicamente o fluxo de entendimento é o qual forças externas, que são as cargas impostas ao corpo, e cargas concentradas, momentos concentrados, cargas distribuídas, geram reações. As reações nada mais são o efeito da aplicação dessas forças nos vínculos. Essas reações geram cargas internas, que é o efeito interno dentro de cada infinitésimo do corpo sobre o viés das reações. Uma vez que essas cargas internas estão na mesma magnitude de forças, ou seja, estamos falando em Newton, quilonewton, quilograma-força, eles geram tensões. A tensão nada mais é do que o efeito das cargas internas em virtude do quê? Da geometria, das seções do corpo ou do material e das propriedades mecânicas do material que está sendo utilizado. Então, esse é o primeiro ponto que estamos estudando em conformação mecânica, que são os conceitos básicos, mais voltados para a mecânica dos sólidos em virtude de conformação mecânica. Certo? O próximo tópico que vamos abordar são os conceitos básicos de tensão aplicados à conformação mecânica. Então, até mais e até a próxima.